Olá, paz e bem. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão, nosso louvor pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos lábios. Nós Te bendizemos, Te adoramos, Te glorificamos, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Abre, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. Hoje é festa do evangelista São Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, um homem que soube responder ao convite de Jesus, tornou-se discípulo do Senhor, abrindo sua casa e partilhando seus bens. Mateus, ou Levi, anunciou com força a verdade de Cristo, nosso Salvador. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Faça a leitura do Evangelho procurando identificar seu tema central e considerando o sentido de cada um dos versículos. O que Jesus diz ao povo e aos seus discípulos? Jesus não só perdoa os pecados, mas transforma o pecador. Mateus, por exemplo, de explorador transformou-se em discípulo, e sendo chamado, Mateus prontamente se levanta e diz o seu sim. Poderia não ter respondido e ficado como cobrador de impostos. O chamado que Jesus faz a Mateus o transfere da escravidão do dinheiro para a liberdade do seguimento. Os fariseus se incomodam porque Jesus vai com seus discípulos jantar na casa de Mateus. A pergunta dos fariseus, Jesus responde dizendo que são os doentes que precisam de médico, não os que têm saúde. Por isso ele vai ao encontro dos pecadores, bem diferente daqueles que censuravam e condenavam os pecadores. Mateus passa a integrar a equipe dos apóstolos de Jesus. O que Jesus anunciava com palavras sobre o desígnio de salvação de Deus para os pecadores, ele realizava com suas opções e com suas ações. Assim convidou o publicano Mateus para ser seu discípulo e um pouco mais tarde seu apóstolo. Os publicanos tinham como profissão recolher os impostos para o império, por isso, por sua colaboração com os romanos como funcionários ou servidores, eram mal vistos pela população. Eram pecadores públicos à margem da lei de Moisés. Assim, o chamado de Mateus repercutiu muito. Muitos recolheram a lição. Jesus veio para os pecadores como médico que vem para curar o doente. Recolhemos também o exemplo de Mateus prontamente, que se levantou e seguiu Jesus, deixando tudo para trás. O que o texto diz para você hoje? Procure fazer
uma meditação sobre essa palavra. O processo de conversão decorre de certo tempo de relacionamento com Jesus, ou seja, certo tempo escutando e vivendo os seus ensinamentos. Mateus escutou o Senhor quando ele lhe disse: segue-me, e o seguiu. Qual ensinamento Jesus o convida a viver a partir da sua palavra? Que palavra você escutou de Jesus neste momento de meditação? O que o texto leva a dizer a Deus? Mantendo em mente a pessoa de Mateus e o Evangelho de hoje, confiante, dirige a sua oração ao Senhor. Apresente-lhe suas preocupações, sua gratidão por tudo de bom que Deus realiza em sua vida e responda aos seus convites. Mateus nos relata que Jesus ensinou os discípulos a rezar. E ele disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está no secreto, no escondido, e teu Pai que vê o que está escondido te recompensará. Rezemos a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? O que o Evangelho o levantou a experimentar, o levou a experimentar? Vamos olhar o mundo e as pessoas com os olhos de Deus. Vamos observar Jesus, que passa onde trabalhamos, por onde caminhamos, por onde moramos. Recolhemos uma frase ou palavra para memorizar. Vamos repeti-la durante o dia. Esta palavra vai fazendo parte da sua vida, da nossa mente, com a chuva que cai e produz seus frutos. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São Mateus, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira muito abençoada a você. Um forte abraço e fique na paz.